Galera, por que o Madara foi revivido cego, sem os seus olhos, sendo que quando ele era do Edo Tensei, ele tinha 2 pares de Rinnegan? Por que ele não voltou? É isso que eu vou dizer pra vocês aqui hoje, mas antes, se inscrevam aqui na Central do Nerd. Então vamos lá, galera. Pra quem não sabe, tem uma grande diferença do Edo Tensei, a primeira forma que o Madara foi trazido de volta à vida, também pelo Rinen Tensei, a forma que o Obito trouxe o Madara de volta à vida. Vamos lá. Pra quem não lembra, o Edo Tensei do Madara é completamente especial. É diferente dos outros Edo Tenseis, já que o Edo Tensei basicamente traz a pessoa próximo ao seu auge. E o auge do Madara era ele velho com Rinnegan, mas ele foi trazido de volta à vida do Edo Tensei da sua forma jovem com Rinnegan. E como isso é possível? Basicamente foi o seguinte: o Kabuto modificou esse Edo Tensei. Ele trouxe o Madara jovem, perto do seu auge da juventude, mas ele implementou as células do Hashirama naquele Edo Tensei, beleza? Assim, quando uma reencarnação do Ashura e do Indra tem seus chakras fundidos, eles despertam o Rinnegan. E como Madara era a reencarnação do Indra e recebeu as células do Hashirama, que era a reencarnação do Ashura, daquela forma do Edo Tensei, ele despertou um Rinnegan, entre aspas, fake. Não era um Rinnegan verdadeiro, era uma modificação que o Kabuto fez. E é por isso que aquele Madara do Edo Tensei conseguia utilizar o Rinnegan, graças a essa mistura do Kabuto, beleza? Mas lá no finalzinho da Quarta Guerra Ninja, o Madara estava enfrentando o Hashirama, estava batendo em geral, estava quase sendo selado. Ele já tinha preparado um plano B, caso seus planos tivessem dado errado, uma forma de forçar o Nagato ou o próprio Obito a utilizar o Rinen Tensei, e não deu outra. Estava mandando o Gesso Negro controlar o corpo do Obito, a ele a utilizar o Rinen Tensei, que é basicamente uma outra forma de trazer a pessoa de volta à vida. É vida por vida. Todo usuário de Rinnegan que consegue utilizar essa habilidade, ele acaba se sacrificando e trazendo uma outra pessoa do outro mundo, com aquela alma, de volta à vida. Foi assim que o Nagato fez com as pessoas que ele matou em Konoha, e foi assim que o Madara também voltou à vida lá no final da Quarta Guerra Ninja, através do Rinen Tensei. Mas tem um detalhe muito interessante: quando ele voltou à vida, ele voltou no seu corpo jovem e também sem Rinnegan. Mas peraí, ele não tinha o Rinnegan fake? Então teoricamente ele deveria estar de volta com esses 2 Rinnegans fakes, já que ele reencarnou, ele renasceu naquele corpo do Edo Tensei jovem. Então ele deveria teoricamente voltar com esses 2 pares de Rinnegans fake. Mas quando ele voltou, os olhos começaram a descascar e desapareceram. E tem 2 explicações para isso. A primeira é que o Rinen Tensei traz a alma de volta do usuário e traz de volta como estava antes. Como assim? O Rinen Tensei vai trazer do jeito que você estava antes. E quando o Madara morreu, ele deu seus 2 Rinnegans para o Nagato e morreu sem olhos. Então esse é um dos motivos. Ele voltou à vida no seu estado natural, entre aspas, porque ele voltou num corpo jovem, não no velho. Mas tudo bem, é o roteiro. Mas como ele voltou à vida, ao estado natural, e o estado natural dele era sem olhos, já que ele tinha dado seus Rinnegans ao Nagato, beleza? E aí que tá, entra a segunda explicação. Como já existiam um par de Rinnegans originais do Madara, quando ele voltou ao Rinen Tensei, ele não poderia voltar com 2 olhos novos, aqui já existiam 2 pares dele originais. Então, como o Rinen Tensei ele não pode replicar olhos que já existem, ele voltou sem os seus olhos. Aí teve toda aquela luta dele para ir atrás do Obito e na Kamui. O próprio Zetsu branco tinha escondido um dos olhos lá, acabou encontrando e entregou de volta para o Madara. Mas espera aí, não era mais fácil o Kishimoto pensar o seguinte: ah, mano, ele já tá ali, já tá no Edo Tensei, vou fazer o Rinen Tensei e não vou ter todo esse trabalho todo de pensar o Madara indo atrás do Kakashi, pegar a Kamui e tudo mais. Não seria mais fácil ele fazer, deixar temporariamente o Madara
com esses Rinegans fakes e depois ele ir atrás do verdadeiro? Bom, o resultado seria o mesmo. O Madara ainda precisaria dos seus olhos verdadeiros para ter o poder e ter o acesso aos 10 caudas. Na verdade, ter acesso à estátua do Gedomazo. Querendo ou não, essa é a única forma fácil para o Kishimoto fazer o Madara voltar à vida, o Rin Tensei, mesmo sem os olhos, e depois ir atrás. Porque, tipo, se ele tivesse com aqueles Rinegans fakes, ele ia ter que ir atrás do mesmo jeito, já que ele teria acesso ao seu verdadeiro poder do Rinnegan, já que só o verdadeiro usuário do Rinnegan, daqueles olhos, pode utilizar o poder ao máximo. E como Madara estaria com os Rinegans fakes, ele não poderia utilizar a estátua do Gedomazo. Então, tipo, querendo ou não, o Madara teria que voltar sem os olhos, ele teria que recuperar o olho que estava coberto e também estava com o Zetsu branco, ou seja, uma loucura do caramba. Lá pro finalzinho da Quarta Guerra Ninja, o Kishimoto deixou várias pontas soltas, deixou todo mundo extremamente poderoso, deixou o Madara insanamente forte e quebrado e teve que trazer a Kaguya. Se você reparar bem, lá pro finalzinho da Quarta Guerra Ninja sempre vai ter um fundo de roteiro ou vai ter algo meio incoerente. Essa forma do Madara é uma delas, querendo ou não. Mas aí, eu queria saber a opinião de vocês. Vocês curtiram a forma que o Madara foi trazido de volta? Essa forma de ele recuperar os seus olhos? Deixa aqui embaixo nos comentários, deixe o seu like. E se você quiser ajudar esse canal a crescer a cada vez mais, eu peço para você se inscrever e compartilhar esse vídeo, que vai ajudar a gente bastante. Cada like, cada inscrição e se você compartilhando, ajuda a gente demais. Então agradeço a vocês. Tamo junto, galera, e valeu!